em que ele tentou estabelecer padrões de produto interno bruto dos países em termos de uma unidade que era uma quantidade de trigo equivalente. Então, foi um pioneiro em tentar medir o crescimento econômico, em medir o desenvolvimento econômico. E foi um precursor do que depois as Nações Unidas e o Banco Mundial estabeleceriam como padrões para comparar o PIB entre países. Nós temos, até chegar ao desenvolvimento sustentável, após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a principal preocupação dos países, pelo menos Europa, era com reconstruir as suas economias. Veio o Plano Marshall, veio em 1944, em New Hampshire, a criação do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, do GATT. Era um período de reestruturação da economia mundial e, durante essas décadas de 40 e 50, a preocupação mundial não era com o desenvolvimento sustentável, era com o crescimento econômico. As economias estavam destruídas. E o crescimento econômico estava baseado em modelos de investimento, em modelos de acumulação de capital. Então, os economistas, eles procuravam estabelecer modelos, padrões de crescimento. Foi até os anos 60. Nos anos 60, houve umas novas interpretações, novas teorias sobre crescimento, sobre desenvolvimento econômico. Um prêmio Nobel, Arthur Lewis, falava do dualismo econômico. Rostow falava das etapas do crescimento econômico. E isso foi até o fim dos anos 60, então, até 1970. Na década de 70, há uma mudança na questão do desenvolvimento econômico, e a preocupação já não é com o crescimento econômico, mas começa a ser com os aspectos sociais. A análise do crescimento econômico de 3 décadas após a Segunda Guerra mostrou que é possível crescer mantendo bolsões de pobreza, é preciso crescer com uma distribuição de renda desigual, é possível crescer sem liberdade política para as pessoas. Então, esses anos, décadas 70, 80, começou a se questionar um crescimento também agressivo ao meio ambiente, também. E, de fato, em 1983, Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen, ele publicou um artigo em que dizia: desenvolvimento, para onde nós vamos? Que caminho nós vamos tomar? Era um momento de reflexão, um momento de análise, um momento em que, depois de 25 anos, 30 anos de crescimento econômico, se começa a questionar esse crescimento. E onde foi parar esse processo? Eu diria que há 2 linhas que desembocaram. No desenvolvimento humano, com a criação do Índice de Desenvolvimento Humano, que é um progresso em relação ao PIB per capita, e no desenvolvimento sustentável, que é um progresso que não agredice o meio ambiente. Essas 2 linhas caminharam paralelas. E Amartya Sen foi um dos precursores dessa ideia do desenvolvimento humano, que não é apenas renda per capita, mas incluía outros fatores. Então, em 1990, o órgão das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é a PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, publicou o primeiro relatório de desenvolvimento humano. Esse relatório de desenvolvimento humano, ele incluía não só a renda per capita, mas dizia: é importante no desenvolvimento poder ter uma vida longa e saudável. Então, ele introduziu a longevidade, a esperança de vida ao nascer, como um elemento de desenvolvimento humano. Em segundo lugar, citava: é importante poder adquirir conhecimentos, e a educação formou parte desse índice através do número de matrículas de alunos nas escolas. E também a renda per capita. Então, esses 3 indicadores, até hoje, constituem o que se chama Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice hoje é mais usado do que simplesmente renda per capita para analisar
o desenvolvimento econômico de um país. Com as suas limitações, é um avanço em relação a uma situação em que o PIB era simplesmente a medida de desempenho de um país, ou o PIB per capita. O PIB per capita esconde distribuição de renda não igualitária, o PIB per capita esconde problemas de pobreza, o PIB per capita esconde também problema de participação política, liberdade política. E esse foi um ponto também muito enfatizado por Amartya Sen, que é a questão das liberdades, desenvolvimento como liberdade. Esse é o título de um dos livros de Amartya Sen, e que é fruto de uma experiência que ele viveu na Índia quando ele era criança, algo que o marcou e que de fato hoje em dia está na pauta da preocupação das Nações Unidas sobre desenvolvimento. Ele conta que a família dele tinha um empregado que, se eu não me engano, era islâmico, e a família dele morava num bairro em que era hindu. E, por ele ser de uma religião diferente, esse empregado foi esfaqueado, quase morreu, ou não sei se morreu. Então, no fundo, ele dizia, por que esse empregado vinha cuidar do jardim da casa, quando ele sabia que tinha risco de vida? Porque ele não tinha opção, ele precisava alimentar sua família. Então, ele fala, desenvolvimento é como liberdade. Quer dizer, ele não tinha opção de não trabalhar porque precisava alimentar sua família. E aquilo lá o levou a perder a vida ou a sofrer aquele atentado. Então, no fundo, esse é um elemento que hoje no desenvolvimento é bastante comentado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, essa foi uma linha, o Índice de Desenvolvimento Humano foi de um lado, né? E, inclusive, no relatório da PNUD de 95, diz o desenvolvimento humano é um processo que conduz à ampliação das opções que dispõem as pessoas. Então, ele analisa essa disponibilidade como um elemento fundamental. De outro lado, nós temos o desenvolvimento sustentável. E como surgiu? É um conceito que na literatura econômica ele surgiu, digamos que houve uma conferência em Estocolmo em 72, que foi a primeira Cimeira da Terra. Em 87 houve um relatório Brundtland da Terra, da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e esse relatório de 87 é o que fala já muito dessa ideia do desenvolvimento sustentável como aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. É satisfazer o presente sem comprometer o futuro. Esse relatório Brundtland foi confirmado, foi aprofundado na Conferência das Nações Unidas da Rio 92, em que se estabeleceu a Agenda 21 e que foi um grande sucesso em termos diplomáticos. Quem participou dessa conferência como secretário-geral era um brasileiro, que era o embaixador Rubens Recupero, e foi um esforço muito grande, né, de trabalho, né? Ele conta que as negociações estavam tão tensas, né? Quer dizer, o Brasil tem fama de bons diplomatas, o corpo diplomático do Brasil, Itamaraty, sempre foi muito bem conceituado. E ele conta que nessa conferência, a tensão que ele tinha, um dia saiu da reunião e ele, acho que estava muito calor, estavam sem um paletó, e quando ele foi ver, tinha ferido os cotovelos, né? Porque da tensão da mesa, ele estava esfregando assim, não percebeu, né? Então, ele conta que deu o sangue naquela conferência da Rio 92. E, de fato, foi um marco, né, na questão do meio ambiente. Depois, no ano 2000, teve a Cimeira do Milênio, a Conferência do Milênio, em que se fixaram 8 objetivos, foi assinado por quase 200 países, acho que 180, né, com os objetivos de desenvolvimento do milênio, para serem cumpridos até 2015. O 7º objetivo do milênio é garantir a sustentabilidade ambiental. Eu não vou comentar, mas quem tiver interesse, vale a pena ler o 4º relatório
do Brasil sobre o cumprimento dos objetivos do milênio, em que ele vai analisando ponto por ponto dos objetivos do milênio, erradicar a pobreza, igualdade entre os sexos, acabar com a fome e a miséria, reduzir a mortalidade infantil. Ele vai analisando cada um desses pontos. Eu acho que vale a pena ler esse documento para ver como que o Brasil está avançando nessas metas a que se comprometeu até 2015. E, então, depois teve a Rio+20, então esse conceito de desenvolvimento sustentável hoje em dia é patrocinado pelas Nações Unidas, fundamentalmente com essas conferências sobre sustentabilidade. A Amartya Sen e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento também estão tentando introduzir dentro do Índice de Desenvolvimento Humano a questão da sustentabilidade. E analisando o relatório de 2011, no relatório de 2011 se fala de um conceito novo que é desenvolvimento humano sustentável. Até anteriormente falava sobre desenvolvimento humano com aqueles 3 fatores, agora estão introduzindo o desenvolvimento humano sustentável. E esse relatório diz assim: com base no trabalho de Sen, definimos desenvolvimento humano sustentável como o alargamento das liberdades substanciais das pessoas do mundo atual, ao mesmo tempo que se envidam esforços razoáveis para evitar comprometer seriamente as gerações futuras. Então, está presente essa ideia do desenvolvimento como liberdade. Esse relatório não propõe uma única medida em função das dificuldades de medir o desenvolvimento humano sustentável, mas é um processo que está sendo analisado. Antes de eu voltar para essa questão da doutrina social da Igreja, da doutrina social cristã, sobre a questão da sustentabilidade, eu gostaria também de comentar para onde caminhou a questão também do desenvolvimento, algum documento recente sobre desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano. Eu gostaria de chamar a atenção para um relatório que foi elaborado em 2008 por uma comissão de economistas, entre eles 2 prêmios Nobel de Economia, um é Joseph Stiglitz, que era o presidente dessa comissão, e Amartya Sen, que era o conselheiro da comissão, e um professor francês, Jean-Paul Fitoussi, que era o coordenador. E eles tinham como missão recente identificar os limites do produto nacional bruto, o produto interno bruto, como indicador social e econômico, e obter informações sobre o que seria necessário para criar melhor qualidade de vida. Então, esse relatório de economistas elaborou um documento, na minha opinião, muito interessante, mas com uma limitação que eu gostaria de comentar, porque um pouco, às vezes, no campo da economia e no campo do desenvolvimento, por vezes há uma visão utilitarista que eu penso que não corresponde a uma visão da dignidade humana, que eu acho que ele fica aquém do que seria desejável em termos de desenvolvimento. E eles se perguntaram, né? Eles disseram assim: bom, para construir indicadores é necessário definir o que é considerado interessante numa boa, importante numa boa sociedade. Então, vamos questionar a real meta da sociedade. E a resposta é: vamos proporcionar uma vida boa para os seres humanos. Então, algo perfeito. Agora, o que é considerado uma vida boa, né, sob uma ótica utilitarista? Então, são aspectos como padrões materiais, educação, saúde, participação política e sustentabilidade através das gerações. Então, eles incluem esses 3 aspectos, né? Então, e esse sentido é positivo. É positivo. Agora, este relatório e essa visão, que é a visão, digamos, mais corrente, mais normal no âmbito do desenvolvimento econômico,
ela se limita um pouco a padrões de qualidade de vida, que são importantes. O bem-estar econômico é um meio, mas falta, eu acho que um desenvolvimento humano integral da pessoa que considere a pessoa também como alguém transcendente, que não vive só para esta vida. E essa ideia, eu acho que é uma ideia da doutrina social-cristã que complementa esse ponto de vista do desenvolvimento humano como bem-estar, como qualidade de vida e como sustentabilidade. Para isso é necessário uma antropologia, é necessário uma filosofia, é necessário uma concepção do ser humano mais profunda do que a simples ideia de que o ser humano tem que ter qualidade de vida, que é algo importante, fundamental e necessário. Então, para complementar esse aspecto, eu gostaria de conversar, de resumir os aspectos da sustentabilidade na última encíclica de Bento XVI, que é a Caritas in Veritate. Então, porque eu penso que é fundamental para complementar essa ideia do desenvolvimento e da sustentabilidade, né? O título é muito significativo, a caridade na verdade, porque só existe verdadeira caridade quando há verdade. Isso é interessante, né? Hoje em dia, às vezes, as pessoas se valorizam muito os sentimentos, e os sentimentos são importantes, mas os sentimentos têm que estar dentro de um marco de verdade, senão a gente pode incorrer numa visão superficial ou sentimental da caridade e não uma visão profunda da caridade. Mas essa encíclica, ela tem, no capítulo 3º, trata, entre outros temas também, da sustentabilidade. E ela começa citando uma encíclica fundamental, que é a Popular Progresso de Paulo VI, em que há uma definição de desenvolvimento que é muito importante, muito interessante, que o desenvolvimento é a promoção do desenvolvimento para todos os homens e para o homem todo. Quer dizer, o desenvolvimento deve alcançar a todos e o homem integralmente. Não se pode só desenvolver uma parte do homem, é preciso desenvolver integralmente. E esse desenvolvimento integral é o que, para um desenvolvimento integral, é necessário ter um conceito, uma noção bem clara da antropologia humana. E diz assim: fechado dentro da história, a pessoa, né, está sujeita ao risco de reduzir-se a um simples incremento do ter. Deste modo, a humanidade perde a coragem de permanecer disponível para os bens mais altos, para as grandes e altruístas iniciativas solicitadas pela caridade universal. Então, é proposto um desenvolvimento humano integral, que requer uma visão transcendente da pessoa. Esse desenvolvimento tem necessidade de Deus. Sem ele, o desenvolvimento ou é negado ou acaba confiado unicamente às mãos do homem. Então, o que falta, na minha opinião, nessas visões de desenvolvimento das Nações Unidas, do PNUD, é ainda essa visão, ou do relatório Sensi, uma visão transcendente da vida. A palavra transcendente é composta de trans e scandere. Trans é além de, então, transoceânica, que vai além do oceano. E scandere significa subir, escada, a própria escada tem. Então, no fundo, é uma visão que a vida humana não é só humana, mas ela tem uma perspectiva, tem um horizonte após a vida. Isso está claro para o cristianismo, mas não só para o cristianismo, para a filosofia está. É impressionante ler nos diálogos de Platão, que diz que nós, nesta vida, não vamos sozinhos. Quando a gente morre, o que nos acompanham são as obras, as coisas que nós fizemos nesta vida. E nós seremos julgados por aquilo que fizemos. Então, a vida humana tem um significado para além da morte. Um significado religioso e um significado filosófico. Platão gostou tanto dessa imagem do mundo, da vida após a morte, que ele comenta esse mito, que é o mito da vida após a morte, em 3 diálogos dele. Está no diálogo da República, está no diálogo Fédon e está no diálogo Górgias, em que ele diz assim: olha, se esta vida fosse só esta vida, né,
aqueles que fizeram coisas erradas, com a morte se livrariam daquilo que fizeram errado. Não, eles vão se julgar, os verdadeiros juízes, e esta vida tem uma transcendência, e o que nós fazemos aqui tem uma transcendência nesta e na outra vida. Então é interessante que essa visão que o cristianismo nos dá pronta, existe também na filosofia. Filósofos como Platão, eles conseguiram enxergar essa transcendência da vida, essa transcendência das nossas ações nesta vida. E essa visão, essa nossa transcendência, é a que falta numa visão pragmática utilitarista, que limita a visão humana a uma perspectiva de bem-estar material. E depois, eu acho muito interessante nessa encíclica também, ela acerta, ela consegue ir à chave, ao ponto essencial da natureza humana. Quando diz assim, no número 34 da Caritas in Veritate, ignorar que o homem tem uma natureza ferida e inclinada para o mal, dá lugar a graves erros no domínio da educação, da política, da ação social e dos costumes. O homem tem uma inclinação para o mal. E isso bate de frente com as principais filosofias e éticas modernas. Isso bate de frente com o contratualismo de Rousseau, em que o homem era bom por natureza, o que a doutrina social diz, o homem não é bom por natureza, está inclinado para o mal. Bate de frente com Hobbes, em que o homem é mau por natureza. Bate de frente com o utilitarismo de John Stuart Mill, em que o homem simplesmente maximiza a utilidade considerada como prazer. Bate de frente com que o homem é apenas uma força de produção. Então, acho que essa visão tem que iluminar o desenvolvimento. Porque se não levarmos em conta essa ideia que a natureza humana ferida está inclinada para o mal, os efeitos de ignorar isso para a economia são dois, segundo a encíclica. A autossuficiência, pensar que nós conseguiremos eliminar o mal apenas com a própria ação humana e identificar a felicidade com o bem-estar material. E o segundo, além da autossuficiência, é a independência da moral. A economia e a ética não são independentes. São autônomas, mas não são independentes. Estão subordinadas. O fim ético é mais importante do que o fim econômico. Por isso que a economia tem que estar subordinada à ética, aos valores éticos. E subordinada aos valores religiosos, mas a ética em primeiro lugar. Quando isso se ignora, é impossível promover um verdadeiro desenvolvimento humano. E se promoverão sistemas contrários à liberdade da pessoa. E isso, na minha opinião, essa é uma verdade que não é simplesmente uma questão de opiniões, mas eu penso que a verdade, hoje em dia também se perdeu muito no sentido da verdade, na ciência, no conhecimento científico, a verdade não existe, né? Eu acho que existe, sim, como existe a Lua. A Lua é algo que você descobre, ou uma galáxia que você não conhece, você descobre. A verdade também você a descobre. Ela está aí, está nas coisas. Hoje em dia se critica isso, mas, na minha opinião, é fundamental. Isso também fala a encíclica. A verdade não é produzida por nós, mas encontrada, ou melhor, recebida. Assim como foi descoberta a América, se descobre a verdade, se descobrem novas galáxias. E não é algo assim que é uma questão de que eu acho, que não acho. Então, penso que isso é fundamental para o futuro do desenvolvimento econômico, para o futuro do desenvolvimento sustentável. E só para acabar, porque já estamos quase na hora, e também se alguém quiser fazer alguma pergunta, é que na encíclica, no capítulo 4, também trata do meio ambiente e é basicamente a mesma coisa que estava no compêndio da doutrina social. Quando diz que há dois extremos que devem ser evitados: considerar a natureza um tabu intocável ou, ao contrário, abusar dela. Nenhuma nem outra dessas atitudes corresponde à visão cristã da natureza, fruto da criação de Deus. Por isso, o meio ambiente, assim como a economia, deve estar a serviço da pessoa humana. O fim da pessoa humana, por sua vez, não se esgota no bem-estar material, mas tem um fim transcendente que deve iluminar o verdadeiro desenvolvimento humano. Então, isso, muito obrigado pela atenção.
Então, a primeira questão: como vê a utilização da felicidade interna bruta como parâmetro de medição substituto ao PIB? Então, de fato, é um índice que está sendo criado, mas há muitas controvérsias ainda sobre esse tema. Eu penso que terá que evoluir essa questão, porque pelo FIB, Felicidade Interna Bruta, o Butão é o país com maior índice de felicidade interna bruta, mas isso é bastante assim, quer dizer, a felicidade, a medição da felicidade é algo assim bastante subjetivo ainda para a gente avaliar. Eu diria que nós temos que ir cada vez acrescentando, né, refinando os índices, mas a questão da felicidade como um índice, eu penso que é difícil medir, né? Por exemplo, nós vemos países com grande desenvolvimento econômico, mas com um índice elevado de suicídios, que significa que existe uma infelicidade latente, né? Porque ninguém se suicida se é feliz, né? Então, eu penso que os esforços para construir esse índice são positivos, mas, na minha opinião, ainda está um pouco o tema, ainda precisa ser amadurecido mais, ainda precisa... Eu acho importante ainda tentar criar índices de sustentabilidade, porque definir felicidade é algo assim que é complicado do ponto de vista filosófico, né? A gente vê desde os gregos, né, eles já estavam preocupados com a felicidade. Para eles, felicidade era a ética, os valores, né? E com o qual eu concordo. Então, de alguma maneira, medir felicidade é você medir a realização de uma pessoa em si, né? A realização de uma pessoa como ser humano, como excelência, como virtudes, né?